Olá, meus amigos, muito bom dia, que Deus abençoe a todos vocês. E conforme nós havíamos prometido, essa semana nós vamos falar, vamos ensinar, procurar abrir os olhos das pessoas que são sinceras sobre os laços. E o principal laço que nós vemos na Bíblia, está lá em Salmo 91, chama-se o laço do passarinheiro. O que significa o laço do passarinheiro? Por que é o laço do passarinheiro? Ora, o texto sagrado diz, lá em Salmo 91, diz assim: porque ele, Deus, te livrará do laço do passarinheiro. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Mas o que significa realmente esse laço? Bem, a princípio, quando você lê, quando o salmista disse, porque ele te livrará do laço do passarinheiro, isso sugere que o laço do passarinheiro, como uma armadilha satânica, esse laço é, digamos assim, inviolável. A pessoa humana, pelas suas próprias forças, fica sem condições de se livrar. Quanto mais ela se mexer, mais ela vai ficar presa, igual teia de aranha. Na teia de aranha, quanto mais a mosca se mexe, mais ela vai estar segura. E no laço do passarinheiro, biblicamente falando, é uma armadilha que o diabo usa para impedir a pessoa de se livrar, impedir a pessoa de se livrar. Ela, por si própria, não pode se livrar desse laço. O laço do passarinheiro não dá para a pessoa sozinha se livrar. Ela depende de Deus. Ela depende de Deus. E para depender de Deus, ela tem que se curvar, ela tem que se humilhar, ela tem que colocar a cara no chão e chorar diante do Altíssimo, se humilhar. Oh, meu Deus, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Vamos ver alguns exemplos, no caso, por exemplo, de laço do passarinheiro. Um dos laços do passarinheiro que eu lembro agora é o caso de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, isso é inquestionável. E como tal, Davi era um homem muito amado, muito querido por seus companheiros. Até porque ele, como valente soldado, derrotou o gigante Golias e deu vitórias, muitas vitórias a Israel. Quando ele foi feito rei, olha só o laço do passarinheiro. Quando ele foi feito rei e ele saía às batalhas por Israel, o que aconteceu? Alguém chegou para ele e disse assim: rei, não é bom que o senhor saia às guerras conosco. Olha só, um conselho bem plausível, um conselho bem bom, maravilhoso, até inteligente. Porque ele disse ainda, se o senhor vai conosco na guerra, pode ser que uma flecha venha feri-lo e o senhor morrer. Então deixa-nos, seus soldados fiéis, seus vassalos fiéis, deixe que nós vamos às lutas por Israel, pelo Senhor e pelo nosso rei. Davi aceitou aquele convite. Veja, minha amiga e meu amigo, Davi não rejeitou aquele conselho. O diabo vem como o laço do passarinheiro, ele vem para laçar aqueles que são de Deus,
Porque os que não são de Deus já estão na mão dele. Mas aqueles que já são de Deus, então ele tem que laçar. É difícil, muito difícil se livrar do laço do passarinheiro. Muito difícil. Caiu ali, já era. Então, Deus permitiu que isso acontecesse com Davi para mostrar, deixar uma lição para todos nós, que os laços do diabo estão por toda parte. E eles não vêm de forma rude, bruta, franca, politicamente incorreta. Não, eles vêm com um discurso politicamente correto. O diabo é um gentleman, o diabo é um sedutor, o diabo é um elemento educado, para que as pessoas confiem nele. Você sabe que quando uma pessoa se forma numa universidade de grande vulto, ela recebe uma educação esmerada e ela se torna uma pessoa muito capaz. E ela se torna uma pessoa, como se diz, muito educada, polida. Por quê? Porque no mundo dos negócios, por exemplo, se a pessoa for bruta, se a pessoa for rude, ela provavelmente não vai conseguir enganar as outras pessoas. Mas se ela for polida, educada e fingida, dissimulada, então ela consegue atrair a atenção das pessoas e então lançar o laço do passarinheiro, a armadilha. Laço do passarinheiro é uma armadilha, não se esqueça. Uma armadilha que não tem como a pessoa sair dela, salvo se Deus vier, se Deus chegar, o próprio Deus interceder, o próprio Deus vir livrá-la. Porque aqui no Salmo diz assim, porque Ele, Deus, te livrará do laço do passarinheiro. Quer dizer, só Deus pode livrar do laço do passarinheiro, mais ninguém. A inteligência, a capacidade, dinheiro, sucesso, nada pode livrar a pessoa do laço do passarinheiro, senão o próprio Deus. E o que fazer, o bispo? O que fazer? Só tem um jeito, é clamar, suplicar, chorar, gemer, lutar, invocar, rogar ao Deus Altíssimo por aquela pessoa que está presa no laço do passarinheiro. Então, minha amiga, meu amigo, o que aconteceu com Davi? Davi, conforme a sugestão, o conselho dos seus auxiliares, ele deixou de ir à luta. Ele deixou de ir às lutas e ele ficou no palácio, passeando pelos jardins do palácio. E o que aconteceu? Numa dessas andanças, ele avistou Betsabá, ele avistou aquela mulher de Urias, e ela estava tomando banho, ele ficou encantado, e ele foi enfeitiçado pela sua figura, pela sua beleza, pela a sua performance, pelo seu corpo. E então ele porque queria tomá-la para si. Bom, você conhece a história, que Davi, como rei, ele mandou trazê-la para o palácio, a possuiu e depois teve que arranjar um jeito de esconder esse pecado. Foi quando o profeta Natã chegou para ele e disse, você pecou, você errou. Então Deus deu a Davi um espírito manso, um espírito de arrependimento. Deu a Davi o arrependimento e Davi, na hora, recobrou os sentidos e se curvou e pediu perdão a Deus. Mas ele já tinha caído
no laço do diabo. Ele já tinha caído no laço do passarinheiro. O que ia fazer agora? Bom, uma vez se convertendo, uma vez se lançando aos pés do Senhor, se confessando os seus pecados, se humilhando, então Deus é misericordioso para perdoar. E Deus o perdoou. Mas Davi, não é porque ele foi perdoado que ele deixou de pagar pelo seu preço, pelo seu pecado. Não. Ele perdeu o seu filho, ele perdeu, digamos assim, o trono por algum tempo, ele teve guerra contra o seu próprio filho Absalão. Ele teve uma vida confusa, traumática, porque ele estava pagando pelo seu pecado. E desde então, nunca mais Israel foi o mesmo. Porque mesmo Salomão, seu filho, que veio a nascer de Bet-Sabá, mesmo Salomão se perdeu e depois achou graça diante de Deus para ser perdoado. Mas o reino de Israel já estava dividido e ficou dividido até os dias de hoje. Então, minha amiga e meu amigo, o laço do passarinheiro é um conselho, pode ser um conselho que tem toda a aparência de bom conselho, de lucrativo. O mau conselho leva as pessoas a tomarem decisões que vão colocar suas vidas no laço do passarinheiro. E só Deus mesmo para livrar esse tipo de problema. Só Deus. E tem que haver, verdadeiramente, a solução é essa. Verdadeiramente temos que nos curvar, chorar, gemer, confessar o pecado, arrependimento, arrepender do pecado, deixar o pecado, enfim. Deus, ele perdoa, mas não deixa o culpado inculpável. Ele perdoa, mas você vai colher o fruto do seu pecado, isso não tem dúvida. Qualquer um de nós, se cairmos num laço, qualquer laço, Deus é capaz de nos perdoar e nos livrar daquele laço. Mas o resultado, o que nós vamos colher com aquele pecado, isso é inevitável. Tá bom? Amanhã nós vamos falar mais a respeito de outro tipo de laço muito forte. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome de Jesus. Amém.